Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Professor Sidney que vos fala, nossa unidade curricular Game Design. Vamos então dar continuidade aqui na nossa mecânica e jogabilidade, continuação da aula 24, foi a aula de ontem? Não me engano, se eu não me engano, antes de ontem. Estou perdido aqui no tempo, mas é sequência aí, é continuação, tá? Paramos aqui no slide aqui, voltar um pouquinho anterior de onde a gente parou, para a gente tentar lembrar do que a gente estava falando. Né? Mecânica de jogabilidade, como montar a formação do FIFA e escolher posição de ataques lá de arqueiro, Clash Class, se você colocar personagens errados no lugar errado, já era, né? Lembra que a gente estava falando sobre mecânicas de posicionamentos estratégicos? Quem lembra aí do que a gente estava falando da aula anterior? E essa aula é bem rapidinho, né, turma? A gente já entrou meio atropelado aí. Lembra, Júlia? E você lembra do que a gente estava falando, Júlia? A gente falou sobre mecânicas. Dá para a gente voltar aqui rapidinho aqui, só para a gente retomar, tá? A gente parou no slide 22, só para a gente lembrar o que a gente estava falando aqui. Então a gente estava falando sobre espaço, objetos, estados e sorte, correto? Tudo que influencia na nossa jogabilidade, correto? Fizemos debate e debate. Falamos do espaço funcional, que é o palco da aventura, né? Espaço do game. Falamos do espaço do funcional, né? Que é o ambiente onde a ação acontece. Exemplo, a arena fechada, Mortal Kombat. Lembra que a gente falou? GTA, tabuleiros. Falamos do círculo mágico de Unzinga. Lembra que a gente falou sobre o círculo mágico de Unzinga? E falamos sobre a influência do espaço discreto. Nós falamos lá dos tabuleiros, que são espaços que limitam ali, né, específica ocupação do jogador ali por adversários e objetos. Então ela só pode ocupar um espaço ali, né? A, não existe transição suave entre as posições, lembra? Então a gente falou também do tabuleiro virtual, discreto, tabuleiro virtual, que é a continuação ali. Demos os exemplos de games ali e falamos sobre o espaço contínuo, que é o espaço que tem a suavidade entre um andar ali do personagem, um cenário e outro, né? Lembra? Espaço contínuo, gestão de posição. Cada elemento se torna mais complexo ali, dificulta a apresentação da localização como determinados dois objetos ali. A gente viu a posição dos elementos varia de forma suave e cada coordenada é diferente e é relevante. Até aí a gente tinha visto, tudo bem, não sei se vocês lembram ainda. O que mais? Demos exemplo aí do espaço discreto, né? Jogos que usam aí espaço discreto. Pedi alguns exemplos para vocês. Tá? E a gente vem daqui para frente, vamos tentar lembrar aqui então daqui para frente. Posicionamento estratégico são mecânicas que requerem habilidades aí e de posicionar os elementos, peças e recursos disponíveis de forma a maximizar o desempenho e a ação dentro do jogo, né? Nós temos exemplos aqui em que o RPG, por exemplo, que tem essa situação aqui de espaço estratégico. Eu não lembro se eu fiz essa pergunta para vocês, mas vamos passar daqui para frente. A nossa aula começa a ser dessa sequência para frente, tá? Em qual jogo vocês já tiveram que pensar muito bem em onde posicionar os personagens ou recursos? Me digam lá. O que está tumultuado aí, Pedro? Vocês estão agitados aí? Pedro tinha falado que está tumultuado ali, né, no chat. Fala aí, Pedro. Linkar uma aula assim na metade com a outra é bem difícil, né? A gente tem que relembrar itens anteriores aí para a gente poder dar continuidade. Pedro, me diga aí então, que já teve experiência de algum jogo onde você teve que posicionar personagens e recursos aí. O Felipe falou Minecraft, o Fábio falou Clash Royale, Amigus, a Thaís. Que mais? É isso aí. Call of Duty.
Bora lá então, vamos continuar aqui. Ainda mecânicas que influenciam, né, nosso espaço, nossa jogabilidade, nós estamos aqui, vamos falar um pouco mais. Dependendo do tamanho do jogo aí, da estrutura, de níveis e da representação do espaço, a navegação e localização pode ser restrita a um único ambiente ou transcorrer entre vários ambientes diferentes, né? Esse assunto aí a gente vai ver numa próxima aula de level designer, tá ok? Mas acontece isso. Portal, por exemplo, aqui, ó. Portal é comum o uso de mecânicas de portais para fazer a transição entre um espaço de nível, por exemplo, onde cada sala é definida como um espaço de interação ou acesso, ok? Alguém de vocês aí indica algum jogo de portal para dar referência aqui na nossa aula? Alguém aí? Jogo de portal, exemplo aí para a gente dar referência na nossa aula. Nem lembra, Júlia? Pior que não sabe dizer também. O Bernardo falou que também não sabe dizer. Ninguém, ninguém? Ninguém se arrisca? Pior que não sabe dizer, né? Nós temos aqui, ó, esse jogo aqui da imagem do lado aqui. Metroidvania aqui é um jogo de exemplo aí de portal. Tem mais alguém aí que arrisca dizer algum jogo aí que... Pensa no Minecraft Nether Portal, tá? No portal do Valve lá, ou até no clássico Mario entrando no cano, o portal é tipo um fast travel que leva o play para outro espaço mágico ou perigoso. Então o portal seria isso, turma. O portal seria algum lugar que leva para uma outra dimensão, uma outra fase, para um lugar secreto. A gente encontra bastante isso no Mario, né? Quem jogou Mario aí bastante, Mario? Vocês não souberam só encaixar aí, né, a posição, né? Mas a gente tem isso no Mario, né? Nós temos isso no Mario aí, que é o cano lá, que leva os vários portais, correto? Agora vocês conseguiram captar aí? Então vamos fazer uma pergunta para vocês aí. Qual foi o portal mais marcante que vocês usaram em um jogo? Vamos tentar lembrar aí agora. Agora vocês devem tentar lembrar. Qualquer lugar que se passa para uma outra fase, para um outro ambiente, para um outro cenário, para um cenário escondido, secreto. Minecraft mesmo, né, Júlia? Você joga bastante? Quem mais aí? Portal do Fim. Exatamente, Júlia. Quem mais aí? Fora a Júlia, tem mais alguém que... Fora o Minecraft, mais alguém que consegue falar mais algum jogo? Fora o Mario, né? Fora o Mario e o Minecraft aí, tem mais alguém? Donkey Kong, talvez? Donkey Kong também, né? Crash. É Crush que fala, né? Crush. Que mais? O Crush é cheio de portais, né? Quem jogou Crush aí? Ah lá o portal, vamos ver. Mais uma. Mais uma aí, pelo menos. Ninguém? Ninguém lembra mais nada? Então, portais são esses tipos aí de situações que levam a gente para algum lugar aí, né? Descreva para onde você gostaria que o portal levasse agora, né? Para a cantina já foi, né? Portal do Nether, o Felipe falou. Vale desde a cantina até o mundo do GTA agora, hein? Um portal que você gostaria que levasse. Descreva para mim aí no chat. Portal da cantina já foi, né? O horário do intervalo já foi. Mas quem sabe ainda, quem tiver com fome ainda pode ser, né? Descreva aí um portal que você gostaria que o levasse agora aí, turma. God of War. O Luiz Carlos falou no Good of War. Tem, o Luiz Carlos falou que tem um portal também, né?
Como assim, Bernardo? Eu que pergunto, como assim? Eu perguntei, descreva agora um lugar que você gostaria que o portal levasse você agora. É uma brincadeira só. Gostaria de ir pra cantina, pra casa, né? Pra casa, pro serviço, pra Disney. É só uma brincadeira aqui agora pra você descontrair um pouco. Mas ninguém me respondeu. Pra minha casa, né, Bernardo? Eu também queria portal pra minha casa agora. Com certeza. Com certeza, né, Ber? Então tá, é uma brincadeira aqui só para vocês responder, para vocês entenderem a ideia do portal aqui, do jogo. Acontece dessa maneira, né? Pra praia, a Thaís falou, né? Um portal que transportasse pra praia agora, né, Thaís? O Bernardo falou serviço nada, né? Tá louco, né? Transportar pro serviço pra quê, né, Ber? O único lugar que a gente não vai querer ir, né? A Júlia talvez para algum país, né? Algum país aí. Ah, gostaria de ir pra Miami, pra Disney, né? Pra Suíça. Suíça é bom, hein, Júlia? A Yali falou pra casa. O Bernardo falou, não compensa o serviço, né? Não compensa, né? Aí não compensa, né? Beleza. Daí não vale a pena você usar essa energia, esse portal aí, pra fazer isso, né? Tem até um filme, não lembro se vocês assistiram. Eu não tenho referência do nome do filme. Que ele consegue atravessar para um lugar para o outro. Bem legal, interessante o filme. Eu não lembro o nome agora, se alguém assistiu ou alguém lembrar da história, pode me contar. É um jovem que ele descobre que ele consegue transportar de um lugar para outro só pegando alguma coisa de referência, né? Ele pensa sobre aquele lugar e é transportado para aquele lugar. Bem legal. Esqueci o nome agora, não vou lembrar. Mecânicas ainda que influenciam dentro do espaço, né? Barreiras. Que são barreiras, turma? São elementos inseridos no jogo para impedir acesso de determinadas áreas do ambiente ou cenário do mundo desse jogo, até que uma condição específica seja satisfeita. Essas transições aí podem ser representadas como portas fechadas por magias, formações geológicas, naturais, ou até mesmo personagens atuantes como adversários poderosos ali tentando barrar essa passagem. A utilização das barreiras é uma forma de direcionar a interação do jogador para que, por exemplo, ele não seja forçado a realizar uma certa ordem de eventos antes de responder ou prosseguir para outra área específica do jogo. Lembra? Então você para naquele lugar, escuta a mensagem ou pega algum item e passa para a próxima fase. É bem normal isso acontecer em vários jogos. O uso desse tipo de mecânica limita um pouco a liberdade do jogador, mas pode ser necessário para criar experiências desejadas, né? Tem um Mario lá do Switch, que eu não gostei muito, na verdade, que ele só atravessa o cenário, né? Ele não tem muita interação e ele sempre tem que parar em algum personagem ali para perguntar alguma coisa ou coletar algum item. Não acho muito útil isso em alguns jogos. Em alguns jogos é bem interessante, mas em alguns jogos é muito cansativo. Alguém aí tem experiência de algum jogo ou o que acha, ou alguma opinião sobre isso? E continuando o nosso estudo sobre mecânica aqui, veremos agora aqueles que definem o estado em que o jogo se encontra, com base em várias informações, né, do seu mundo. Essa mecânica aqui estão relacionadas aos objetos e atributos desse mundo, tá? Então a gente vai ver o que os objetos influenciam no estado do jogo agora. O primeiro ponto a ser observado se refere a vários objetos que um jogo possui e que compõem o seu espaço, e como os personagens jogadores e outros personagens inimigos, obstáculos ali, que estão espalhados pelos cenários, assim como os itens ali, e recursos e outras coisas que aparecem dentro do cenário. Cada um desses elementos aí possui um conjunto de atributos, certo? Que são as características que o definem e os tornam único, ou que seja parte ali de um grupo. Esses atributos podem ser simples, como uma posição no mapa, ou
complexo, totalmente complexo, né? Pensa aí no Mario, por exemplo, com cogumelo, né? O estado que ele está é pequeno. Então aqui vamos tentar entender como que um objeto muda o estado do jogo, tá? Essa que é a ideia aqui, para você entender essa mecânica aqui. Então pensa que o cenário lá, Mario World, temos o Mario e o cogumelo. Primeiro estado a gente tem ele pequeno, e o segundo estado a gente tem, depois que ele encosta no cogumelo, grande. No Zelda também a gente tem o exemplo da espada quebrada ou a espada lendária. Quem joga Zelda aí pode me informar, pode complementar para mim, né? Ou até que lá no Metal Gear, por exemplo, quando você fica sem munição, por exemplo, um objeto muda o estado do personagem e do jogo. Beleza? Alguém mais exemplos aí de jogos que o objeto muda o estado do jogo? Alguém aí? Nada, Aber? Não lembra? Mas esses exemplos que eu dei aqui eu acho que foram o suficiente, né? Foram bons para vocês entenderem como que um objeto muda o estado do jogo, né? Uma referência boa aí, né, turma? Chuva de referências aí de jogos que tem objetos que mudam o estado do jogo. Se tiverem, pode me mandar aí. Beleza. Ainda dentro desse conceito, alguns atributos permitem identificar os objetos e também definir os estados dentro do jogo. Um estado pode ser entendido como uma situação específica relevante para o jogo que é alcançado quando uma determinada combinação de valores dos atributos é atingida. Por exemplo, quando a sua energia chega a zero, o personagem passa do estado ativo para inativo, ou quando um item tem em seu atributo a condição deteriorado ali, né? Deteriorado, ele passa a ser menos afetivo. Existem alguns tipos de objetos abstratos que controlam a informação e, apesar de não estarem fisicamente representados no mundo do jogo, são essenciais para o controle do que acontece e de que como o jogo evolui ali na sua narrativa. E a gente pode ver e definir esse objeto como estado do jogo, tá? Foi um exemplo que eu dei para vocês ali atrás, anterior, sobre o Mario, sobre Zelda e sobre o Metal Gear, correto? Então vamos continuar ainda nesse propósito aqui. Existem interações aqui dentro do jogo, né, dentro de alguns jogos, que são realizados, que ativam mudanças de estado de um determinado objeto, correto? Por exemplo, num jogo de FPS, as armas costumam possuir uma quantidade limitada de munição máxima e ou de disparo que pode ser efetuado antes da próxima recarga da arma, correto? Quem joga jogo de FPS pode confirmar para mim, ou pode dar algum exemplo melhor aí. Para melhor exemplificar, podemos observar que a arma pode assumir diferentes estados, correto? Exemplo, arma vazia. O jogador efetuou o número de disparo, esvaziando os cartuchos e precisa recarregar ali, né, a arma para efetuar novos disparos, correto? Arma carregada. A arma possui balas no cartucho e pode efetuar disparos. Munição cheia. O jogador já possui o número máximo de munição possível de ser carregada, correto? Algum exemplo mais aí? Quem nunca entrou em pânico aí no reload, né? Num processo de leitura ali do jogo, no meio dos tiroteios do Call of Duty, por exemplo, ou do Free Fire, né? Tá lá, apareceu assim, lendo, né? Reload, carregando, bem no meio do tiroteio, Call of Duty ou de Free Fire. Esse objeto aqui, né? Esse é um objeto que muda o estado em tempo real. O jogo força o player a pensar em estratégia, não só em apertar o gatilho, né? Tá ok? Vamos ver aqui o comentário aqui do
Bernardo falou do Free Fire, Call of Duty, Volant. Então, exemplos aí. Ping 999 trava tudo, né, Ber? É isso aí. Obrigado, Ber. O Ber deu o exemplo bem na hora que eu estava falando aqui, né? A gente estava pensando a mesma coisa, né, Bernardo? Beleza, então. Sequências aqui. Obrigado pela referência aí, Bernardo. A gestão simultânea de tantos estados de forma... a gestão simultânea de tantos estados de forma é uma tarefa complexa. Então, para isso, é possível recorrer a ferramentas conceituais que podem ser programadas dentro do jogo para facilitar o nosso controle. Um dos principais conceitos que podem ser utilizados é de máquina de estado finito ou de Finite State. Definite State Machine, né? Ou FSM. Essas máquinas são uma representação em função de estados de transições que permitem modelar ali um objeto do mundo do jogo, se ele deve se comportar, de qual maneira ele deve se comportar. Podemos empregar também a máquina de estado para representar visualmente o processo de comportamento de um objeto do jogo, como ele deve ser apresentado. Utilizamos também o exemplo do slide aqui, do anterior, para visualizar essa representação da imagem 12, né? Tá? Vamos ver aqui o que tem essa imagem aqui, que fala sobre as armas, né? Vou aumentar aqui para a gente ver. Então aqui a gente tem munição 0, né? Munição igual a 0, munição igual ao máximo. Ali nós temos recarga efetuada e disparo, né? Nós temos um ciclo acontecendo aqui, né? Estado inicial, arma carregada. Se ele disparou demais, ele tem munição 0, arma vazia. Aí volta para o ciclo, recarga efetuada, volta para o ciclo central ali, estado inicial, arma carregada. Se ele tem ali arma carregada, munição recebendo máximo ali, né? Igual a máximo, tem o estado de munição cheia e pode efetuar vários disparos, né? Então ele volta no ciclo arma carregada. Beleza? E pergunta para vocês aí, cite um jogo que vocês jogam e que claramente muda o estado. Um inimigo, uma arma, uma porta e etc. aí. Boa pergunta, Bernardo. Eu vou criar lá uma pastinha lá no Classroom. É a atividade da programação, isso? Nicolas falou God of War, é o exemplo dele. Mais alguém aí? Fora o Nicolas? Beleza, Ber, já vou fazer isso. Terminando aqui essa aula aqui, já faço para vocês lá. Mais alguém aí de exemplos? E a gente está quase finalizando aqui. Você terminou aquela atividade lá, Ber? Ah, você tinha feito, né? Na final da aula, né? Beleza. Referência do Bernardo aqui. Free Fire, Call of Duty, Volant. São exemplos aí que ele já tinha falado já, né? Beleza então, turma. Mais alguma? Última, saideira. Saideira é boa, né? Among Us é um exemplo aqui que encaixa bem, né? Suspeito e inocente. Uma hora ele é suspeito, uma hora é inocente, uma hora é suspeito, uma hora é inocente. A Zelda. Porta aberta, porta fechada. Dark Souls. Chefes mudam de fase quando ficam com pouca vida, né? Quem mais? Isso aí, né? São bons exemplos aí, né, turma? E a saideira aí, mais alguém? A última? Saideira, então. A saideira do professor, então, né? Vamos terminar aí, né? Agora não lembra mais nada, né, Ber? Agora estamos também terminando tudo. Acabou as forças neurais, né, Bernardo? Turma, então, por hoje é só. Ficamos por aqui. Se tiver alguma dívida com vocês, me peço que eu pago. E se vocês estiverem devendo, por favor, me paguem, tá? Aquele abraço, até a próxima. Bom final de semana.